Lendas do Brasil, de Carvalho Negrais, voz Iba Mendes. O milagre da gameleira. Defronte à igreja do Rosário, na parte baixa da cidade de Diamantina, bem perto do local onde hoje se ergue o belo edifício dos Correios e Telégrafos, frondeja a enorme gameleira. Quem dela se aproxima vê, lá no alto, na copa escura, uma cruz de madeira toda enlaçada pelos seus ramos verdes. Nada mais curioso do que ver-se aquela cruz de paus toscos suspensa no altar da gameleira. Sua história me foi contada pela irmã Maria José, freira do Colégio de Nossa Senhora das Dores. Um dos operários que trabalhavam na construção do cruzeiro, diante da igreja do Rosário, sentindo-se ferido de morte, pediu que chamasse um padre e suplicou-lhe que lhe absolvesse a alma, pois havia levado uma existência de perversidades. O religioso aconselhou a Júlio Fonseca, assim se chamava o operário, que pedisse perdão a Deus da má vida que levara e que, se o seu arrependimento fosse sincero, estaria a salvo. Já na agonia, Júlio Fonseca falou ao padre que, se sua alma se salvasse, alguma coisa inesperada aconteceria ao cruzeiro. O caso foi comentado e repetido pelas pessoas que ouviram as suas últimas palavras. Por isso, não eram raros os curiosos que, encontrando-se no adro da igreja do Rosário, ali se quedavam a espiar o madeiro tosco fincado diante da igreja. Decorrido pouco tempo após a morte de Júlio Fonseca, começou a brotar dos braços da cruz uma pequena planta. Provavelmente um passarinho depositara ali minúscula semente. Esta nasceu, desenvolveu-se, a planta desceu até o chão e deitou raízes. O tronco cresceu, formaram-se galhos que foram elevando o cruzeiro. Transformou-se com o passar do tempo naquela frondosa gameleira, onde se encontra, para admiração geral, a humilde cruz de madeira. Diante disso, muitas pessoas de Diamantina acreditam firmemente que Júlio Fonseca alcançou a salvação eterna. A lenda da Serra do Acabamundo. Pode-se dizer que foi no rio Jequitinhonha que se descobriu o diamante. Ao mesmo tempo, foram suas lavras auríferas as que mais contribuíram para abarrotar as arcas portuguesas. Muitas são as serras: Serra do Batuque, Serra do Isidoro, Serra do Portão de Ferro, que ora se aproximando, ora se distanciando da cidade de Diamantina, circundam esse rio e formam seus vales. Que tamanha atração exerceram sobre os aventureiros do passado. Mas nenhuma dessas serras garimpeiras tem história tão espantosa como a do Acabamundo, num vale do Cafundó, distante de Diamantina cerca de 20 quilômetros, na direção do pico do Itambé. Nesse local, chamado Poção do Moreira, o rio Jequitinhonha corre espremido entre rochedos. Seu leito é constituído de grandes blocos de pedra, a que os garimpeiros dão o nome de emburrado. Em 1768, João Fernandes de Oliveira, Antônio dos Santos Pinto e Domingos de Bastos Viana tinham arrematado o 5º contrato de diamantes e deram início a uma grande garimpagem. Mas o rio era caudaloso e para garimpar-se em seu leito se tornou necessário secá-lo. Para secar o leito de um rio, usam os garimpeiros, como faziam seus antepassados, 3 maneiras diferentes. Cavam um canal paralelo ao rio, é o mesmo cercado, e as águas passam a correr no leito do canal. Quando a natureza arenosa da margem do rio não permite tal providência, constrói os garimpeiros um aterro no sentido longitudinal da correnteza, obrigando o rio a recuar para uma de suas margens, ficando seu antigo leito, pelo menos em 2/3, seco e pronto para ser lavrado. Finalmente, quando o rio corre entre rochedos altos e abruptos,
como no caso em questão, a única solução de que dispõem os garimpeiros é a construção de um bicame. Então os garimpeiros construíram um enorme bicame de madeira, isto é, um vasto coxo de tábuas que fica suspenso vários metros acima do leito do rio. Assim, as águas encurraladas deixam o álvel e passam a correr pelo citado bicame, permitindo que se lavre e se faça a cateação do cascalho. Um bicame de mais de 100 metros de comprimento por alguns de largura, todo construído de madeira, foi levantado naquele trecho de serra. Apoiado em andaime de troncos e pedras, a enorme bica erguia-se bem alto sobre o abismo, no fundo do qual ainda havia pouco rolavam as águas do Jequitinhonha. Enquanto alguns escravos se ocupavam em mover as rústicas bombas para enxugar de todo o leito do rio desviado, outros negros, em número de 200 ou mais, assim como garimpeiros assalariados, trabalhavam lá embaixo, tendo sobre as cabeças o Jequitinhonha precariamente canalizado. Certo dia, uma das juntas do bicame começou a verter água. O administrador chamou o carapina e ordenou-lhe que subisse na caranguejola a fim de remediar o perigoso vazamento. Segundo se deduz, o artífice estava bêbado. Viu uma cunha solta, ergueu quanto pôde o pesado martelo e desferiu o golpe. Mas errou. E tal foi a violência que todo o bicame arriou fragorosamente sobre o rio seco e o cascalho onde, arcados e quase nus, trabalhavam os homens. Conta-se que cerca de 120 negros morreram soterrados ou afogados nessa espantosa catástrofe. Hoje, decorrido tantos anos, ainda ecoa na imaginação da gente simples da região o clamor e os lamentos de tantos homens sacrificados nos garimpos do acabamundo. Ao passarem por aqueles lugares, os trabalhadores das lavras, particularmente os negros, benzem-se e não raro murmuram entre dentes: "Te esconjuro, acabamundo." Quando os trabalhos de garimpo estão muito difíceis e o diamante demora a aparecer no fundo da bateia ou das peneiras, a proteção das almas das vítimas do acabamundo é pedida pelos garimpeiros. Nas vizinhanças da mata dos crioulos, que outrora era o esconderijo dos negros fugidos das senzalas, existe uma bela cachoeira do Jequitinhonha preto. O som de suas águas, que despencam de grande altura, a ponto de produzir uma neblina perene, é levado a longas distâncias pelo vento, através dos garimpos. Não raro, em pleno dia, um lavador de cascalho abandona sua bateia ou seu jogo de peneiras e volta correndo para o rancho. É o som da queda d'água que tem o nome de Cachoeira do Encantado. Se lhe perguntam por que fugiu, responde que aquele cantochão nada mais é que o queixume dos negros mortos há séculos na tragédia do acabamundo. É sinal de que os seus espíritos estão correndo às lavras. Quem teimar em levar o cascalho, mesmo que encontre um diamante, o danado se encanta e desaparece. A cidade subterrânea da princesa Acaiaca. Na região de Diamantina existe a lenda da Acaiaca. Para uns é aquela perobeira descrita por Joaquim Felício dos Santos. Para outros, trata-se de uma princesa inca que fugira do Peru em consequência de um romance de amor. Ir a Diamantina e não conhecer o beco do Mota, não entrar num dos seus improvisados fecha nunca, é o mesmo que não visitar a cidade do ouro e do diamante. Nessas casas reúnem-se garimpeiros, capangueiros e toda sorte de aventureiros que chegam de onde Judas perdeu as botas. Ali se contam os causos, canta-se o peixe vivo e se comercia com ouro e diamantes. Ali se reúne também a boêmia noturna da lendária, romântica e misteriosa Diamantina. Certa noite de agosto de 1942,
Regressando dos garimpos do acabamundo, fui ao beco do Mota para vender alguns chibios que trazia na capanga. Feita a transação, fiquei a conversar com os colegas de lavras. Como manifestasse interesse por selos antigos, um deles indicou-me certa crioula muito idosa que, segundo afirmou, conservava ainda os guardados do aventureiro francês que em sua companhia vivera havia muitos anos. Procurei a velha crioula e, após certa relutância, ela apresentou-me um baú de folha onde estavam guardadas muitas coisas que haviam pertencido ao seu homem. Poucos selos, todos da França, e sem nenhum valor numismático. Minha atenção, porém, foi atraída para um caderninho onde alguém havia esboçado um mapa qualquer. Pedi-lhe, pensando que se tratava de algum plano de mineração, e ela modeu a troco de um muito obrigado. No hotel, fechado num quarto, tratei de decifrar o conteúdo daquele caderninho. Ali não havia nenhum plano de mineração, nem os seus dizeres se relacionavam com os garimpos. O mapa do caderninho, que mais tarde me seria roubado, referia-se a uma pretensa cidade subterrânea que, segundo afirmava o desconhecido, existia debaixo de Diamantina. Contava que, quando os espanhóis invadiram o Peru, certa princesa inca tomara-se de amores por um dos oficiais da armada e com ele partira na direção do Brasil. Perseguida pelos seus, levando consigo muitos súditos, o par de namorados foi ter ao vale do Jequitinhonha. E como os incas fossem profundos conhecedores da mineração do ouro, pararam naquelas serras e naqueles vales onde mais tarde se ergueu a cidade de Diamantina. O nome da princesa era Acayaca. Ela, o noivo e os incas que os acompanhavam, temendo ser alcançados e talvez atacados, resolveram construir seu novo império em galerias sob as terras e as montanhas. Por mais fantástica que parecesse tal empresa, tratei de tirar a limpo toda essa história. Com 2 companheiros, seguindo as indicações do mapa, iniciei a procura de uma das entradas, que era a da galeria, onde se encontrava o palácio da princesa Acayaca. Essa entrada, hoje soterrada, ficava nos fundos da chácara do senhor Gabriel Amarante, parece que na rua do Jogo da Bola, em Diamantina. A indicação do francês era verdadeira. Durante mais de 1 hora estivemos no interior desse túnel. No começo era ele revestido de pedras lisas, onde se lobrigavam desenhos coloridos a branco, vermelho e preto. Após uns 100 metros, tais pedras deixaram de existir, dando lugar a um forro em ogiva, cavado ora em terra pissarrenta, ora em rocha viva. Quando a galeria entrava de alargar-se, levando a supor que iria desembocar em alguma sala, deparamos um montão de pedra que nos embargou o caminho. Era o desmoronamento do forro num dia qualquer, num remoto passado. Esperava retornar outro dia àqueles lugares, mas esse outro dia ficou para nunca mais. 15 anos mais tarde voltei a Diamantina, já como repórter, em busca de material folclórico, fotográfico e histórico sobre o garimpo. Ali adquiri o livro Vultos e Fatos de Diamantina, de autoria do médico e historiador Soter Couto, mais conhecido da primeira viagem aos garimpos do Jequitinhonha. É um trabalho assaz interessante. Falando sobre as galerias, diz ele que, mergulhando no subsolo em direções diversas e incalculáveis extensões, tomam esses caminhos destinos ignorados. E acrescenta: o padre Elage escreveu um interessante romance, cujo enredo se passa na Diamantina subterrânea, onde se acham palácios suntuosos, verdadeiras maravilhas de formosura e preciosidade. O original mandou ele ao vigário Neves para emitir opinião,
Mas tendo falecido o autor e logo depois Monsenhor Neves, esse deixou ao seu testamenteiro o encargo de queimar, sem exceção, todos os manuscritos encontrados em seu gabinete de trabalho, pedido esse que foi rigorosamente atendido. Assim, o romance inédito, uma preciosidade, se perdeu na fogueira feita em cumprimento da ordem recebida. Quem irá um dia decifrar o mistério que encerram os subterrâneos de Diamantina? Quando foram eles cavados e para quê? São perguntas que nos ocorrem e para as quais não encontramos resposta. O tesouro de Isidoro, o garimpeiro. O negro Isidoro tinha belo porte físico e inegáveis qualidades morais. Sua presença nas lavras de ouro e diamantes do Vale do Jequitinhonha, em Diamantina, marcou época. Como um príncipe exilado, esse personagem da nossa história garimpeira, ao que se deduz dos seus feitos e da sua morte dramática, exercia um verdadeiro fascínio no meio da escravaria. Os companheiros nutriam por ele um respeito místico, como se Isidoro fosse um príncipe negro que houvesse chegado numa leva de escravos capturados pelos camboeiros nos ignotos desertos africanos. Como se sabe, o aparecimento do diamante no Vale do Jequitinhonha e seus afluentes aguçou ainda mais a cobiça da coroa portuguesa, que não se fartava de receber as riquezas do Brasil. Medidas cada vez mais severas e cruéis eram tomadas contra os mineradores da região, notadamente do Arraial do Tijuco, hoje cidade de Diamantina. Os escravos, então, eram os mais visados pela ganância dos reinóis. Se um deles era surpreendido a lavar cascalho em suas horas de folga, prendiam-no e o levavam para o arraial, onde sem processo o supliciavam. No dia 1º de dezembro de 1807, tomou posse do cargo de intendente dos diamantes do Arraial do Tijuco, um homem que passaria a história dos garimpos como terrível perseguidor dos que trabalhavam nessa dura profissão, Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt. Uma das suas primeiras vítimas foi o negro Isidoro, escravo do Frei Rangel. Acusado de mineração furtiva e contrabando de diamantes, em prejuízo da coroa portuguesa, confiscaram-no do seu senhor em benefício da Fazenda Real e foi condenado a trabalhar como galé nos serviços da extração. Isso significava trabalhar acorrentado a outro escravo e sob as vergastadas do bacalhau do feitor. Mas uma noite, apesar da vigilância dos capitães de mato, o negro Isidoro conseguiu fugir. Livre, Isidoro alcançou as serras que circundam o Vale de Jequitinhonha e entregou-se à mineração do diamante. Os dias foram passando e o escravo fugido foi se cercando de outros companheiros até constituir um verdadeiro quilombo fortificado. Esse local ainda hoje é conhecido pelo nome de Mata dos Crioulos. Num desvão da serra, em local de difícil acesso, ele construiu o seu esconderijo. Seus companheiros garimpavam à noite à luz dos archotes, e o produto da garimpagem era, de comum acordo, empregado na manutenção do quilombo e na alforria de outros escravos. Uma vez por mês, disfarçado ao clareado dia, Isidoro ia ao arraial e, em lugares previamente combinados, encontrava-se com os compradores de seus diamantes ou de seu ouro. De volta ao quilombo, Isidoro reunia os companheiros, mostrava-lhes o produto das vendas e então, reunidos, deliberavam sobre quais os escravos que seriam libertados a seguir, a peso de ouro e quilates de diamantes. Assim, o prestígio de Isidoro crescia de mês para mês e a população de seu quilombo aumentava incessantemente. Mas, apesar disso, nunca se registrou queixa contra a sua conduta. Eles não matavam nem roubavam.
Sonhava Isidoro com a formação de um forte reduto negro nas margens do Jequitinhonha, sonhando também com a libertação de todos os de sua raça. Acontece, porém, que Isidoro estava apaixonado por uma escrava chamada Maria, pertencente a poderoso senhor do arraial do Tijuco. Nas madrugadas em que ia ao arraial vender ouro ou diamante, encontrava-se com ela. Por fim, não pôde mais viver sem a sua adorada companhia. Certa vez, arriscando a própria vida, foi bater à porta desse senhor a fim de comprar a liberdade da escrava. Isidoro foi introduzido num gabinete secreto e, tirando do rosto o disfarce que trazia, identificou-se. Entre ele e o fazendeiro travou-se o seguinte diálogo: "Quanto o senhor quer pela liberdade de sua escrava Maria?" O homem pensou um pouco. "Por ter o defeito de fujona, não vale mais de 200 oitavas de ouro. Mas ela deu à luz um filho. Nesse caso, peço 220. O filho é meu. Então fica mesmo nas 200 oitavas. Isidoro aceitou o ajuste e falou: "Eu trouxe comigo 600 oitavas de ouro para a alforria de mãe e filho. Não precisarei lembrar-lhe que dinheiro aplicado para a liberdade é sagrado. Peço-lhe que distribua as 400 oitavas restantes pelos pobres do arraial." O quilombola recebeu as cartas de liberdade da companheira e do filho, repôs o disfarce e sumiu nas sombras da noite. No dia seguinte, os pobres do Tijuco receberam a esmola de 400 oitavas de ouro, sem que soubessem a sua procedência. O intendente Câmara foi o mais cruel perseguidor de Isidoro. Inutilmente, as tropas da intendência se atiravam contra a mata dos crioulos. Combates sangrentos travavam-se nos desfiladeiros e os quilombolas, comandados por seu chefe, lhes barraram sempre a passagem. Um dia, como a história se repete, um traidor conduziu as tropas do intendente até o grotão onde Isidoro se escondera e de onde se preparava para ir ao arraial com 3 chifres cheios de ouro e diamantes. Atacado de surpresa, lutou desesperadamente, mas foi atingido por diversos tiros, e a escorrer sangue foi conduzido preso para o Tijuco. A chegada de Isidoro em tal estado comoveu o arraial. O povo saiu para as ruas e se pôs a exclamar: "Lá vem o Marte, o perseguido inocente." Durante muitos dias suportou toda sorte de suplícios. Amarrado de comprido numa escada de madeira, exposto ao sol, foi açoitado por homens que empunhavam bacalhaus. Seu corpo transformou-se numa chaga viva. Os reinóis queriam que ele confessasse a quem vendia ouro e diamantes, mas ele nada. No entanto, quando sentiu que estava nas últimas, pediu que chamassem o intendente Câmara. Queria fazer-lhe uma revelação e ao mesmo tempo um pedido. O reinol atendeu-o, mas vendo-o naquele estado só pôde dizer: "Isidoro, venho a teu chamado. Peço-te perdão pelo muito que te fiz sofrer, do que me ficaram grandes remorsos." O moribundo tentou erguer-se, falar, mas já não pôde, pois tinha chegado a sua hora, e caiu morto. A despeito de ter sido por muitos dias submetido a terríveis torturas, apesar dos seguidos interrogatórios que se prolongavam pela noite adentro, Isidoro levou para o túmulo os nomes das pessoas a quem vendia os diamantes. A serra onde Isidoro construíra o seu esconderijo tem hoje o seu nome. Provavelmente lá se encontram escondidos, na alguma furna, os 3 chifres cheios de ouro e diamantes. A gruta do Isidoro, como o povo chama, nas margens do Jequitinhonha, continua a desafiar a coragem de muitos aventureiros que, inutilmente, nela têm se esforçado por penetrar. A lenda da Lagoa Azul. Montes Claros, Barrocão, Brejo das Almas,
São 3 etapas da cansativa e longa viagem a grão-mongol. Em Montes Claros, o garimpeiro come o seu tira-jejum, almoça em Barrocão, janta em Brejo das Almas e vai encontrar a noite na serra em que corre o rio Itacambiruçu, onde fica a cidade fantasma de Grão-Mogol. Dali se pode avistar, mesmo ao anoitecer, a bela planície da Areia Branca, que forma o Vale do Sangue, na direção da cidadezinha de Cristália. A viagem é feita seguindo o mesmo roteiro traçado pelos que andaram por lá há mais de 100 anos. As ferraduras das montarias raspam as mesmas pedras da mesma serra, no fundo da qual murmuram as águas do Itacambiruçu. Nada mudou naquelas paragens. Ao penetrar nas primeiras ruas de Grão-Mogol, sente-se o impacto emocional dos que caminham por entre ruínas. Em 1943, a cidade parecia morta, como se uma maldição tivesse caído sobre aquele pedaço tão rico e tão belo do sertão mineiro. Não havia iluminação pública e os candeeiros de azeite de mamona projetavam sombras disformes nas pedras largas e desiguais do calçamento rudimentar. Grão-Mogol, à maneira de Diamantina e Ouro Preto, está situada numa encosta de serra e do seu centro descem ruas, becos e ladeiras na direção do rio, ou grimpam o morro acima até o mercado e a impressionante igreja de pedras a cavaleiro do riacho que corta a cidade de ponta a ponta. Tudo velho e em decadência, nada apresenta de notável na arquitetura colonial que fez o encanto de suas irmãs, situada mais para o sul, como Diamantina, Ouro Preto, São João del Rei, Mariana e outras. No entanto, o visitante pode observar que ela já foi grande, rica e talvez a mais importante cidade do Nordeste mineiro no tempo do ouro e do diamante. É forte a emoção que se experimenta ao pernoitar-se num daqueles ruinosos casarões, hoje morada de morcegos e corujas e almas do outro mundo, principalmente dos escravos torturados naquelas senzalas de então. Mal o dia amanhece, a desoladora impressão desaparece como por encanto. A cidade pequena, pobre, abandonada e quase em ruínas, se transforma numa visão de precipício, com suas casas penduradas pelas ribanceiras, suas vielas serpeando por entre quarteirões de telhados negros e irregulares. Ali perto, à margem da estrada tropeira que vai para a vila de Cristália, em pleno Vale do Sangue, encontra-se a Lagoa Azul. Imagine-se uma vasta planície de areia muito branca, riscada aqui e ali por vegetação rasteira e espinhosa. Em certo ponto dessa planície, há um oásis de buritis, que nascem entre grandes pedras escuras, e bem no centro dele, uma lagoa muito profunda de águas azuis. O espetáculo é maravilhoso. Convida a permanecer ali horas esquecidas numa doce contemplação. Mas o guia, um mulato de carapinha branca, fica aflito e aconselha: não convém olhar muito para dentro da lagoa. A moça Dalva pode encantar vocês. Caminhando para Cristália, ouve-se palavras repassadas de respeito a lenda da moça Dalva e da Lagoa Azul. Havia em Grão-Mogol, em tempos imemoriais, um poderoso dono de lavras que, segundo consta, possuía mais de 150 escravos trabalhando em seus garimpos de ouro e diamantes. Sua única filha fora criada com todo o mimo. Até para ir à missa cobria-se com um véu, a fim de que ninguém lhe visse o rosto. E ela, naturalmente, sofria com os zelos doentios do pai. Acontece que um dia chegou às lavras de Grão-Mogol um garimpeiro procedente do sul. Um grande amor uniu a moça a esse ardente aventureiro. Sabendo do namoro da filha, o perverso senhor não só mandou matar a chibatada, a mucama que servia de recadeira entre ambos,
como também contratou um capanga para assassinar o jovem que ousara pretender casar-se com ela. Certa noite, um tiro pelas costas derrubou no meio de uma poça de sangue o garimpeiro, precisamente no local em que hoje se estende a Lagoa Azul, pois ali parara para dar água ao animal. Não suportando a separação, Dalva aproveita um descuido do pai, monta a cavalo e foge de casa na direção da lagoa. Lá chegando, atira-se nas suas águas e nelas desaparece para sempre. Durante muito tempo, seu corpo foi procurado pelo Senhor das Lavras, louco de remorsos, mas nunca apareceu. No entanto, afirmam os garimpeiros que já viram, em noites de luar, na beira da lagoa, um vulto de mulher coberta por véu negro a chorar baixinho. Acrescenta a lenda que quem fixar a vista na Lagoa Azul acabará atirando-se nela, enfeitiçado pelos olhos da formosa Dalva. São olhos que, como dois diamantes, brilham no fundo das águas. O herói negro. As pedras da rua sabem a sua história. O vento frio e cortante que vem dos lados do Itambém, passando pela serra do Acabamundo, chora a sua dramática morte. Nas noites sem lua, quando as sombras confundem os homens e as coisas, dizem por lá que a alma de Isidoro vagueia errante pelas ladeiras e becos de Diamantina. O aparecimento dos diamantes no vale do Jequitinhonha fez com que a coroa portuguesa, que vinha já há anos se enriquecendo com o nosso ouro, voltasse os olhares cobiçosos para essa nova e fabulosa riqueza. As drásticas leis que vigoravam nas lavras e garimpos se tornaram mais severas ainda. O terror, a tirania sem limites, passaram a imperar no então Arraial do Tijuco, hoje cidade de Diamantina. No ano de 1807, em dezembro, toma posse do cargo de intendente dos diamantes, espécie de senhor todo-poderoso das lavras, o prepotente Manuel Ferreira da Câmara Bittencourt, mais conhecido como Intendente Câmara. Foi nessa época de luto e sangue das lavras e garimpos que surgiu na história de Diamantina a figura máscula de Isidoro, escravo do Frei Rangel, acusado de contrabandear diamantes e garimpar furtivamente em prejuízo da coroa, foi confiscado ao seu senhor e condenado a trabalhar como galé nos serviços da extração. Isidoro possuía um porte altivo, olhar penetrante, dominador, destemido e sobremodo honesto, exercia grande poder sobre seus irmãos de infortúnio, os escravos. Sempre em luta contra a escravidão, era o filho mais moço de um rei de Angola. O prestígio e a força moral de Isidoro cresciam de dia para dia. Transformado em ídolo da liberdade para aquele povo oprimido e revoltado, passou a ser severamente vigiado pelos policiais portugueses. Certo dia, após ter levantado a voz contra as barbaridades que se praticavam contra os escravos, foi Isidoro conduzido ao cárcere e fortemente amarrado. Ali deveria aguardar o julgamento que o levaria à forca. Acontece, porém, que durante uma noite de tempestade, aproveitando-se do ribombar dos trovões, um vulto feminino aproxima-se da cela de Isidoro, dando-lhe uma lima de aço, alimentos e armas. Conhecedor profundo dos vales, serras e veredas do vale do Jequitinhonha, Isidoro, após ter fugido da prisão, instalou-se numa caverna em lugar de difícil acesso. Ali iniciou sua luta sistemática pela libertação de seus irmãos africanos. Todo escravo que conseguisse atingir o local estava automaticamente livre. Nem mesmo os mais aguerridos soldados brancos aventuravam-se por aqueles ermos de serra. Em pouco tempo, o reduto de Isidoro ganhou mais homens, mais força,
maior poder. Um garimpo foi organizado por ele, e todos os diamantes e todo o ouro retirado da serra era empregado na compra da liberdade. Assim, pelo menos uma vez por mês, um encontro secreto acontecia entre Isidoro e alguém da cidade. Certa quantia de diamantes e ouro era passada para as mãos dos brancos e mais 1 ou 2 escravos entregues ao líder. Isidoro conhecera uma bela escrava por quem se apaixonara. Era Maria, com quem sempre se avistava em suas idas ocultas ao arraial. Certa noite, disfarçado, bate Isidoro na porta da casa do senhor, dono da escrava Maria, e então estabeleceu-se entre o libertador negro e o potentado branco o seguinte diálogo. Fala Isidoro, tirando a máscara que lhe cobria o rosto. O senhor me conhece? Conheço sim, é Isidoro o garimpeiro. É verdade, e nem consta que eu tenha feito mal a pessoa alguma. É certo. O senhor tem uma escrava? Tenho muitas. Uma fugida? Sim. Chamada Maria? Sim. Quanto o senhor quer por sua liberdade? Por ter o defeito de fugitiva, só vale 200 oitavas de ouro. Ela teve criança. Então quero 220. Mas o filho é meu. Então só quero mesmo as 200 oitavas. Eu trouxe 600 oitavas de ouro para libertar a mãe e filho. O dinheiro aplicado para a liberdade é sagrado. Peço-lhe que distribua as 400 oitavas de ouro restantes entre os pobres. Isidoro recebeu a carta de liberdade, vestiu de novo o disfarce e desapareceu na escuridão, indo encontrar-se num ponto qualquer com a sua amada Maria, que trazendo o filho ao colo o esperava nervosamente. Rumaram então para a serra, para a liberdade. Isidoro crescia em poderio, dar-lhe combate seria impossível. Um plano foi urdido e um Judas levou a força portuguesa a prender em lugar descampado o grande libertador. Vencido pela superioridade de seus perseguidores, Isidoro, ensanguentado e tendo as mãos fortemente amarradas com uma corrente presa ao pescoço, é levado ao arraial do Tejuco. Toda a população se postou consternada e em voz baixa repetia a passagem de tão fúnebre cortejo. Lá vai Isidoro, o libertador, o homem inocente, sem crime. Levado novamente à prisão e submetido a seguidos suplícios, por uma semana resistiu heroicamente aos interrogatórios. Queriam as autoridades que ele contasse onde ficava seu esconderijo e com quem mantinha contato na cidade. Nada disse. Pressentindo a morte, manda Isidoro chamar o intendente Câmara. Queria revelar-lhe algo. Comparecendo à prisão, disse o poderoso senhor ao escravo ensanguentado: Isidoro, vim a seu chamado. Tenho remorsos pelo que lhe tenho feito sofrer. Peço-lhe perdão. Isidoro fitou o intendente com um olhar exangue, tentou esboçar uma frase e caiu morto. Terminara a missão, sua hora havia chegado. A lenda da Pérola Azul. Lá, muito distante, perdida na imensidão romântica dos mares do Japão, numa ilha coberta de cerejas, havia uma colônia de pescadores de pérolas. No todo, 8 famílias que não somavam mais que 30 pessoas povoavam aquele recanto encantado onde aconteceu, segundo uma lenda que recolhi de um velho japonês na cidade de Marília, a história da Pérola Azul, a mais bela e valiosa de todas as que até hoje foram encontradas no mundo. Dentre os moradores da pequena ilha, existia um jovem por nome Kentaro, filho, neto e bisneto de pescadores de pérola. Pesquisador profundo dos segredos da natureza,
O jovem Kentaro, após longos anos de observação, chegou à conclusão de que a pérola nada mais era que o fruto da defesa biológica da ostra quando nela se introduzia um corpúsculo estranho. Sonhou então Kentaro com a produção em massa de pérolas. Vivendo naquela ilha, observando a vida dos seus que, embora pescassem pérolas há milênios, viviam na maior pobreza, terminando sempre cegos e inutilizados para a vida, resolveu levar avante seu intento. Contou ao velho pai o ousado plano. O velho pescador não deu crédito às afirmações do filho. Julgou um louco. Assim, em pouco tempo, toda a ilha passou a olhar Kentaro como um visionário, um sonhador, um maluco. Acontece que Kentaro havia contraído matrimônio com a encantadora e delicada Suzuki, para quem havia construído uma casa toda de pedras, no alto de um rochedo, numa ponta da pequena ilha. Tal foi o descrédito em que caiu Kentaro perante todos, que deliberou internar-se juntamente com sua esposa na casa de pedra e lá trabalhar para conseguir a realização de seu sonho. As luas se sucederam, os anos foram passando, a miséria caiu sobre o lar de Kentaro, que, deixando seu trabalho, não mais tinha meios de sustentar o lar. Certa noite, quando maior era a aflição, ajoelhando-se defronte à imagem de Buda, a bela Suzuki, tendo entre as mãos uma ostra aberta, implorou pelo milagre. Cansada, embora confiasse cegamente em seu marido, o amado Kentaro, Suzuki não pôde conter uma lágrima de dor que, rolando-lhe pelas faces de porcelana, foi cair em cheio sobre a ostra aberta. Ao terminar a oração, abrindo os olhos, Suzuki viu brilhar por entre a madrepérola da concha uma belíssima pérola de um azul celeste. Assim foi, segundo me contaram, que nasceu a mais valiosa pérola do mundo. A lágrima da bela Suzuki havia se transformado em radiosa pérola azul. O veado, o cavalo e o homem. Era uma vez um veado muito ladrão e muito atrevido, em consequência de uma cabeçada que vibrara na barriga de um cavalo, vinha sofrendo deste grande perseguição. O diacho, porém, é que o cavalo corria, alcançava o veado, mas não podia matá-lo por falta de armas. Entretanto, soube que o seu inimigo conquistara também a malquerência do homem, ao qual comera alguns feijões. E lá se foi o cavalo ao homem propor uma intente contra o veado. O homem aceitou, montado no seu aliado, dono de ágeis pernas, mataria com o seu clavinote o coço ladrão e atrevido. Mas, senhor cavalo, disse o homem ao animal, para montar em você eu preciso de botar-lhe umas coisinhas aí pelo lombo, na boca, aí pelo rabo. E como era para o bem de todos, o cavalo deixou-se ajaizar, selingote, bridão, rabicho, e lá se foram a galope pelo campo. Dessa vez o veado não pôde escapar, morreu mesmo. Morto o inimigo, o cavalo disse para o homem, bom, nós já matamos o veado, agora pei, pule daí, nem tão leve está você. Mas o homem respondeu, não seja bobo, meu idiota, agora que já estou montado, montado fico. E montado ficou. Até hoje os cavalos servem de montaria para os homens. Para ler esse livro, acesse